Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Quatro horas e 5 minutos. Muito boa tarde para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias. Tudo bem, Nilson Belisário, Daniel França? Tudo bem, Carlão de Freitas? Tudo ótimo. O Carlos de Freitas, o famoso Carloão. O Carloão. Tudo bem, Antônio Luperson? Opa, beleza. Fala no microfone, o cavalo. Eu não sei colocar aqui, eu quero ver o jogo Do Capivariano. É. Não é do Capivariano. Não, é do Primavera de Indaiatuba. Tá perdendo, né? Aliás, tá matando. Primavera com português santista seria como, hein? É o clássico das multidões. Não dá pra... Não tem... É o fantasma aí. Prima por? É o clássico do susto. É o clássico do susto. Eu- Mas quem deve estar assustado é a Briosa no momento. Rapaz, Então tá. eu tô me lembrando de uma coletiva lá em Ribeirão Preto. Boa tarde, Cabelo. Boa tarde, tarde. Chaibe. Boa tarde, Boa Carlão. tarde. Boa tarde a todos Pra da gente já nossa começar audiência. o programa. Começou a Série A2, Primavera tá vencendo 2-0 Opa! contra toda a secada que Fábio Chaibe deu. Mesmo assim, o Primavera tá vencendo. Fora, Viu, Fábio Chaibe? fora o show, né? Aliás, Dois, Carlão, você que é um exímio conhecedor do Sim, futebol interiorano, sim. quem seria esse Patrick Fabiano, Patrick artilheiro? Fabiano, artilheiro da seleção do Timor, jogador que construiu a carreira nos Emirados Árabes, aqui no Brasil, fez um relativo sucesso no CSA, 36 anos e agora vai emprestando o seu talento para o Primavera, artilheiro da Série A2 com dois gols. O segundo, um golaço. Um golaço. Ele conhece todo mundo. Tá, Ele conhece todo É mundo, impressionante. cara. Eu E sou muito Renatinho, fã. rápido. Renatinho. O diminutivo já indica, né? Gledson, a segurança. Você entre joga, os arcos. você joga no peito do comentarista. Como é que ele chama? Renatinho? Baixinho, veloz, bom jogador. Arisco, jogador Arisco. E o zagueiro Aguinaldo? Xerifão. Clebão. Em alguns momentos violento, mas líder, né? Líder. E o lateral Augusto Lima. Ele apoia pouco, né? Ele é mais defensivo. Vigoroso E o Formiga? Apoia muito, mas defende mal. Uma aula de comentarista aqui, tá vendo? Não, mas É olha, assim que se comenta. O que você acha do volante Admilson? Pegador. Pega, bate bem. Recebeu muitos cartões na última temporada, né? bate bem de fora da área, Volante, tem uma bola aérea chuta importante. Felipe Augusto, jogador de qualidade. De cadencia. Sabe pegar bem, mas é de qualidade. Se Cadencia for do canhotinho, jogo. então tem mais repertório. O que você acha desse meio aqui, ó? Número 10, Roberto Augusto. Olhar O cara mais clínico. pensativo e tal. E o meia 10, Babá. Muito badalado. Já foi bom, né? Tá um pouco lento, mas ainda sabe trabalhar com a bola nos pés. O cara comenta pelo nome, né? Vai pelo nome, velho. O cara joga no gol lá, vê. Tá vazando um áudio aí de alguém, hein, gente? Opa. Tá vazando aí, vamos ver. Eu acho que é só pra gente, talvez. É falta de aterramento. Tudo bem, Fábio Chaive? Você ia falar um negócio aí, eu acabei atropelando, mas fala. Tranquilo, né? Falar sobre o Primavera, né? Batendo o Portuguesa Santista seria o clássico Primoso, né? Boa. Opa. Primosa, Primavera e a O meu, Briosa. Nilson, o meu. Boa. Isso, obrigado. Além do Primavera e Portuguesa Santista, tem andamento Rio Claro 1, Oeste 0, Monte Azul 1, Ferroviária 0 e Juventus 0, São Bento também 0. Perfeito. Olha, a Ferroviária é surpresa, hein? Tropeçando, hein? Surpresa, tá perdendo a Ferroviária? Tá perdendo no Ih, agora eu me Monte Azul. preocupo. Agora eu me preocupei, hein? Crise na fonte Crise na luminosa, hein? locomotiva. Vamos ter que trocar o maquinista. Qual que... Mas tá perdendo pro Monte Azul, que é a SAF do pai do Neymar e É também verdade. do Emerson Sheik, né? Eu fiz uma peneira lá uma vez, você sabe dessa história, né? Sei. Então, falando Não dessa... fiz não, né? Eu fui lá. Qual que é o apelido da Portuguesa Santista? É Briosa. A Briosa. Briosa. A Eu tava burrinha. numa coletiva outro dia, faz muito tempo isso, acho que foi lá pra 2000 e alguma coisa. 2001. O comercial ia encarar a Portuguesa Santista. E aí o repórter falou assim, então, professor,
Queria saber se o senhor vai manter o mesmo esquema pro jogo contra a Birosca. Acabou a coletiva ali, né? O professor falou o quê? Não, aí não tem mais jeito. Fico imaginando se fosse pro atual professor Sérgio Guedes. Aliás, Sérgio Guedes tá com um cabelão bonito, né, Carlão? Francão, né? Estilo despojado, Carlão. Aquele personagem de Senhor dos Anéis. Tem alguém que não gosta, né, Carlão? Eu acho que o cara, quando ele vai ficando mais velho, cabeludo, dá a impressão muito mais... Eu também acho, viu? Eu acho que cabelo desleixo. comprido não tá com nada. É de um Pode relato. perceber o Roberto Carlos. O problema é quando o cara é cabeludo, mas é calvo, né? Que é o tradicional cabelo piscina. Tá cheio, mas dá pra ver o O cara fundo. tá achando que é molecão ainda, que é meninão. Não, o cabelo curto, ele dá a impressão mais jovial, fica com volume. também acho. Eu também acho. Não, eu concordo. É que Você você tá- é do rock, cabelo. Então você tem todo o direito. Mas... Do rock. Depois da defesaça que ele deu pro Guariz, eu tô achando que ele é do samba, isso sim. Fala, sambando a tua vida inteira, meu caro. Quase 50 anos, tô dançando mais que vedete nova no emprego, meu caro. 4h10, tá começando o futebol, hein, gente? Série A2 em andamento. Hoje tem Mengão. Sabe onde eu vou hoje à noite, Lupe? Aonde? Lá em Capivari. Você vai torcer pro glorioso Bafo. Vou assistir Capivariano e Comercial. Aliás- 7 horas da noite. Aliás, vamos fazer um Os desafio companheiros aqui? de Ribeirão Vamos. vem? Se alguém tiver vindo pra Capivari de Ribeirão, passa o número do telefone aqui. 19. 99186-9070. E quem é de Capivari, manda uma mensagem de áudio pra falar que o capivariano vai ganhar do comercial. Exatamente. Manda aí pra gente. Vai, 99186-9070. Combinado? Combinado. 4h11. Juventus 0, São Bernardo 0. Começou também. São Bento. São Bento. Rapaz, quanto jogo, hein? Que beleza é a Série A2. Ó, e tem uma informação importante pro torcedor do Santos, hein? Informação, notícia importante pro torcedor do Santos. O William Bigode está regularizado no BID e pode Vai estrear. jogar. Vai estrear. Botafogo Agora, que se cuide. agora é horário, né? Botafogo que se cuide. Boa. E também tá esperava rolando o senhor. copinha, viu? Os 2 jogos agora em andamento. O Guaratinguetá, o Atlético Guaratinguetá está empatando com o Aster Itaquá. O palmeirense não pode nem ouvir no Aster. E o Ibrachini está empatando com o Curitiba, os 2 jogos, 1-1, segundo tempo. Se permanecer assim, teremos pênaltis em dose dupla, hein, Lupe? Que delícia, Que hein? delícia, hein? O Lupe que apresenta o programa? Nossa. Não, que o Lupe gosta de pênalti. Ah, Eu não entendi. gosto, não. Aí, então só dá a bola fora hoje. Pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. Ó, palpite do dia aí, nós Bora vamos lá. fazer. Porque hoje, em algum tempo atrás, no mesmo dia de hoje, foi lançada a música num jogo Jogo da Ponte Preta. da Ponte Preta. Sarcófago. A música do dia de hoje. Isso. Qual é a música, Nilson Belisário? Qual é a música? Pô, eu sou muito fã. Eu não vou nem. Esse não tem como confundir. Prince é maravilhoso. Prince. Achei que você ia falar Maravilhoso. George Michael. Não, é Eu achei que Prince. ele ia falar Bruno Mars. Não. Bruno Mars tenta imitar o Prince. Falam que é filho do homem, né? Não, mas isso é Prince, sem medo de errar. Quer ver ele fazer? Quer ver? Faz aí, Lupio. Billie Jean. Muito bom. Quando essa música foi lançada? Manda aí pra gente. No mesmo ano do lançamento dessa música, aconteceu o jogo da Ponte Preta. Ponte Preta. Foi no dia 17 de janeiro de... Algum ano do passado. Contra quem? Contra o Goiás. O grande Goiás, o Esmeraldino, o maior time de Goiás, Antônio Lupe. Segundo. Segundo. Na verdade, Primeiro Atlético Goianiense. primeiro é o Vila Nova. Vila né? Nova. Você Depois tá de vem verde o- hoje, né? Eu tô de verde. Cabelo, tanto faz, né? É, porque... Não, aquela situação lá, né? tanto faz. Jogou pra cima, o que... 991-86-9070, o Arena CBN tá no ar. Vamos até às 5 da tarde. Arena CBN. A agência do ano de 2023 pode ser a sua agência em 2024. Agência CZ, eleita a agência do ano pela APP Campinas. Acesse agenciacz.com e let's rock together.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Sair de carro novo e fazer o melhor negócio da sua vida? Vem aí Prime Autos, o maior evento automotivo que Campinas e região já viram. São mais de 400 veículos revisados e com garantia dos principais lojistas de toda a cidade. Primeira parcela para até 120 dias. Consulte condições. Não perca tempo. De 24 a 27 de janeiro no Campinas Shopping. No trânsito, escolha a vida. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Arena CBN. Quatro horas e 16 minutos. O Antônio Lupe ouvindo as conversas no estúdio é igual aquela comadre que você tá conversando com ela, ela tá no mundo da lua, mas imagina, mas sério isso? Menino, oi, que judiação, né? Os caras, Carlão e Cabelo conversando aqui um assunto, o menino aqui, rapaz, sério isso? Mas como é que pode? Que coisa, não? Mas que coisa? Não tava nem prestando atenção. Que isso? O que tava acontecendo? Segue 2-0 lá no Ítalo, hein? Vou te falando aqui. Situação de momento, hein? Situação de momento, é isso aí. Estamos com 11 minutos. Cara, a Série A2 do futebol paulista, ela é muito legal. Eu concordo. É claro que pros clubes, financeiramente, não é bom. O torcedor também não quer o time na A2. O torcedor quer ver o time lá em cima, né? Mas, cara, times tradicionais, ela é melhor, né? que muito. Ela não é melhor que o estadual do Rio de Janeiro? É muito. O Marcinho vem aqui e falou pra gente. A Série A2 é... tem jogador que deixa a principal divisão do Goiano e vem jogar a Série A2. Com certeza. Você pegar uma Série A2... E hoje é vitrine. 15 de Piracicaba, um clube estruturado... Porque é o seguinte, a A2, o que era a segunda divisão 15, 20 anos atrás, não tinha mídia. Então só eu, os apaixonados. Né? Hoje tem televisão, tem streaming, as rádios, então tem uma exposição legal, que é bom pro clube, pro jogador. E outras torcidas que participam, né? Porque a Série A2 são aqueles clubes do interior raiz, tradicionais, cara. Por exemplo, você pega o jogo aqui, tá passando. Vamos pegar o jogo do Primavera e da Portuguesa Santista. São times tradicionais do estado de São Paulo. Você pega Juventus e São Bento de Sorocaba. Opa. Aí você pega o Capivariano, que Comercial de Ribeirão Preto. Comercial de Ribeirão Preto. Qual mais? Vamos Taubaté mais um. e 15 de Piracicaba. São José e Noroeste. São José e Noroeste. Cara, são legal, jogos, né? Muito... É um campeonato que eu gosto muito. Sou suspeito pra falar, mas eu gosto. É bonito os outros. Rapaz, vai acabar o jogo e nós não vamos conseguir. A gente tá aqui nessa... Você vê que o papo tá bom entre Carlão, Cabelo e Lupe, porque o Melhor tá tentando colocar o jogo na televisão desde que o programa começou, faz 20 minutos. Cabelo, só que tem uma coisa, a Série A2 é muito bonitinha, mas pro clube dos outros, né? Ano passado sofreram, hein? Não vou falar não, Lupe. Mas aí que tá, vamos pegar ano passado. A Ponte sofreu pra jogar a Série A2? Não. Porque ela já é um time que não cabe mais numa Série A2. Não cabe. Por exemplo, qual time que hoje joga... O Primavera de Indaiatuba, hoje, ele tem condições de jogar uma Série A de Campeonato Paulista? Não. Estrutura? Eu ainda não, até porque o Primavera nunca esteve lá. Eu tenho a curiosidade de saber como seria. Primavera nunca sentiu o cheirinho que eu gosto do Primavera. Mas assim, o Primavera ia ser legal. Claro. E aí, a Indaiatuba é uma cidade pujante, uma cidade que respira futebol, que gosta demais de futebol. Vamos pegar um outro exemplo? Seria muito legal. O Comercial de Ribeirão Preto tem uma torcida apaixonada também. Tem uma torcida apaixonada. Tem. Mas hoje, a gente conhece bem o Comercial. Eu já tô disputaria tranquilo.
Eu acho que ainda não tem estrutura para disputar uma Série A2. Eu não vou entrar nessa briga com os caras vindo aqui pra Capivari e eu indo lá ver o jogo. Não, mas 2016, 2017 bateu e voltou e... Não, 2014. Acho que a Ferroviária tem possibilidade. A Ferroviária tá estruturada. O Juventus não tem uma estrutura para jogar uma Série A1. Não tem nem estádio, gente. Não, tem estádio. Com todo respeito. Pra Série A1, não. Tem nem como, enfim. Joga porque é o Juventus, né? E tem toda a tradição, a mística da Rua Javari. É... Se fosse um clube sem a tradição do Juventus, descartado. São peculiaridades do futebol. Muitas peculiaridades do futebol, né? Enfim. Opa, conseguimos, logrou, hein? Olha, logrou mas de forma rápida. É o Usain Bolt do YouTube. Depois de 20 minutos, conseguimos acessar o YouTube em nossa TV. Aliás, já pode deixar aí, porque a maioria dos jogos vai ser tudo por aí, viu? Olha, na Série A, na Série B, Primavera SAF e Santista. É isso aí. Vamos lá, tem mensagem chegando pra gente aqui. Ó, a Márcia falou que tava vazando o áudio mesmo. O Nilson Belisário, fica de olho aí, seu cavalo. Aqui parou já aqui no Sabe o que é? Água no botão. Eu também acho. Ou fio entupido, né, Lupe? Pode ser também. Já teve muito disso aqui. Então eu vou até tirar o do Primavera, porque vamos acompanhar aqui. Né? Pessoal, só vale pessoas de Capivari ou de Rafar também? Rafar é do lado de Capivari, né? É do lado. Pessoal muito bacana. Tô pensando em estender a minha estadia hoje em Capivari até Rafar. Pô, que programado. Sempre quis conhecer Rafar. Conheço o Rafar, viu? Se quiser, posso te indicar bons lugares. Lá em Minas eu tinha 2 amigos, Rafael. E a Ferroviária empatou, hein? Empatou aí, olha, ó. A locomotiva. Tá, teve um puxão de orelha no intervalo. Deixa eu só pegar aqui, ó, chegou uma mensagem aqui, ó. O capivariano Leão da Sorocabana vai atropelar o comercial. Capivariano vai fazer gol do Milton Bicicleta. Ah, não. Milton Bicicleta Capivariano, torcedor do Capivariano. Opa! Ele tá dizendo aqui, o Primavera sempre foi, sempre será e é freguês do Leão da Sorocabana. Beleza. Tá joia, perfeito. Aliás, abraço pra Capivari que nos abraça. Pra guardar esse hoje duelo dos leões, né? Dia 18. Leão da Sorocabana e o Leão do Norte. 2 leões. Dia 18 de fevereiro. É fera pegando fera! Dia 18 de fevereiro tem cara que já tá preocupado, hein? O Luiz Fabiano de Americana já cravou aqui a música do Prince, ó. 1982. Matou. Não vou nem... Essa aqui ele tá certo. Matou. Boa tarde, Cabelo. Nos anos 80 a 90, trabalhei com o Mauro Aliberti de Indaiatuba, grande torcedor do Primavera. Mauro Aliberti foi presidente do Primavera. Abraço pra ele. Porém, vivia chorando. Eu acho que são os reflexos da torcida, né? Não, mas bons tempos, viu? Bons tem tempos. o Primavera antes da SAF e depois da SAF, né? Antes da SAF, se juntar as lágrimas, dava pra fazer um rio. Você sabe o que eu queria perguntar pros nossos ouvintes? Pergunta. Se o futebol paulista comporta 5 divisões como tem hoje. Se não seria uma loucura, mas se não seria uma loucura e um risco enorme para o endividamento dos clubes menores. Porque disputar campeonato hoje, uma Série A2, você não disputa com uma folha menor de 100 mil reais. Sim. Não disputa. 100 mil você disputa. Para tentar brigar para permanecer. A Série A4 acho que não. Verba da federação? Acho que não. Porque a Copa Paulista não tem verba. A Série A3 era 40 mil a verba. Então, um negócio... Enfim. Eu não tenho os números, mas uma coisa eu posso assegurar aqui. A folha do Primavera é uma das menores da 2. Mas passa de 100 mil facilmente. Mas não chega a 200. Tudo bem. Não chega a 200. Mas imagina que é um clube, por exemplo, Indaiatuba é uma cidade de porte médio, né? 220, 230 mil habitantes. Isso. Você chegar a manter um time... Aí, ó, no jogo 3 da tarde, você tem ali no máximo 500 pessoas no estádio. Mas o horário, pô... Porque não tem iluminação lá? Não tem iluminação. Tem que ter, né? Série A2 não tem, é mais uma prova de que o time não tá pronto pra Série A1. Não, mas pode vir a estar. Pode, isso pode. Não necessariamente é isso que eu falo. Se for assim, então o Juventus tem que ser limado da primeiro federação. É prioridades também, né, Carlão? Vamos primeiro atualizar a logo e depois a gente pensa em iluminação, horário melhor pro torcedor, dinheiro entrando no caixa. Primeiro precisamos atualizar a logo. Depois que a gente atualizar o escudo do time, cara, a gente pensa trabalhar, nas outras coisas. Cara, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Exato. Eu não consigo andar e machucar chiclete. Mas o Primavera trabalha Você com tropeça? prioridades e não dá passo maior que a perna. Eu acho isso muito interessante. Mas, eu acho que você viu isso que o cara falou? O Primavera foi tão falado fora de Indaiatuba. Então, por tudo que a gente fala. Não, mas vocês não perceberam o negócio. A diretoria teria que dar camisas, souvenirs aqui pra nós. Você viu que o cara falou que não consegue mascar e andar ao mesmo tempo? Não consigo. Você nunca vai viver andando e mascando chiclete. Olha eu caio, eu gaguejo. Eu não consigo. Que coisa engraçada, hein? Você viu? Engraçado, isso é um problema que eu tenho. Você tá com algum isso problema? me lembra aquele atacante dos anos 90. Mirandinha. Mirandinha.
Se corre, não pensa. Não corre, não pensa. Isso aí, eu não consigo. Olha quem tá correndo a primavera. Então, Ó, pelo ó, amor de Deus. meu Deus. Por quê? Trava subir escada? Trava, não consigo, sério mesmo, não consigo. Não consigo. Ô, Fábio Scheibe, o que você acha do futebol paulista com 5 divisões, cara? Infelizmente, nos tempos modernos, acho que esse estilo, né, que tinha, né, o interior forte, como era antigamente, já não existe mais, né? A gente vê time que era até qualificado, que até foi campeão nacional, como o Paulista de Jundiaí, jogando uma 5ª divisão. Nossa. O próprio Mojimirim também, né, que teve história já com o Carrossel Caipira, times de tradição, e jogar uma 5ª divisão que não tem, é praticamente amador. Na verdade, é sub-23, né? Começa a ser sub-23 nessas categorias, porque é mais ou menos o estilo de time de base, realmente. Mas eu acho um exagero muito grande. Infelizmente, a disparidade dos times gigantes está muito grande em relação à própria Ponte Preta, a própria Guarani também. Imagina os outros times do interior mesmo, do interior do estado. Mas não tem o que fazer também, né, Liel? Qual seria a solução? Esses times pararem, acabarem de vez? Não tem muito o que pensar também, né? Tem que manter a atividade, quem consegue se manter na atividade. E é isso, né? Porque subir de um ano para o outro, jogar uma Copa Paulista. Mas, infelizmente, a disparidade, a diferença econômica dos times gigantes para esses times é muito grande, né? Eu acabaria com a Copa Paulista. Mas aí fica sem calendário, segundo semestre. Formataria um campeonato enorme. Como era no passado. Enorme de acesso para a Série A3 e acabaria com a Copa Paulista. Pegaria tudo que você tem de investimento, falando em termos de federação, e investiria na 4ª divisão, o campeonato do interior mesmo, para chegar na Série A3 e pararia com essa história de 16 clubes. E outra, a Copa Paulista ela não tem verba. Se você esticar Série A3, por exemplo, você você gera emprego, né? Porque os jogadores, os funcionários ficariam aí com o calendário cheio. E a Copa Paulista ela é deficitária, né? Ela não. Eu reconheço que ela não pegou assim. Eu acho que se espichar a Série A3, Série A4, eu acho que é uma decisão. Como era no passado, né? Nós tínhamos primeira, segunda divisão de profissionais, você pode pegar na década de 80, e os campeonatos, tanto da segunda e terceira divisão, começava mais ou menos fim de fevereiro, começo de março, e até novembro. Lembra, né? Quem não se lembra? E até novembro. Aliás, você demora um pouquinho para começar e espicha até o final do ano. Exato. Eu vou te falar, quando o Mojimirim subiu em 85, o quadrangular final foi Mojimirim, Novo Horizontino, Taubaté e Itaquariti. O jogo final foi no Parque Antártico. Quem não se lembra Inclusive a IPTV estava lá. Beijoca, né? O Beijoca já tinha saído, mas o Chicão de Piracicaba, Chicão, era o comandante do Mojimirim, era o comandante. Tinha um meio atacante muito bom. Você deve lembrar teu pai, o Silvinho, cabelo enroladinho, muito bom, jogador do Botafogo de Ribeirão no Palmeiras. E esse virou campeonato... treinador do Corinthians depois. Né? Não é esse. Não é esse? E esse campeonato acabou comecinho de dezembro de 85. É o Sarcófago? Onde subiu o Mojimirim, Novo Horizontino. Mas eu sou a favor. Termina a Copa Paulista, monta um campeonato de acesso forte, longo, e que você dá visibilidade para todas as regiões. E eu acho que deveria ter uma fiscalização maior por parte desses clubes aí que estão surgindo e tudo mais, né? Porque... esses de copinha aí. Criando a torta e a direita. Eu acho. Muito time que está sendo iniciado, mas sem nenhum tipo de estrutura. Eu acho que deveria ser mais decisiva a fiscalização. Agora, partindo para o assunto da copinha, ontem eu estava acompanhando o CRB e Corinthians. O Corinthians atropelou o CRB e nós falávamos na segunda-feira sobre a parte física da copinha, né? Que o campeonato conta com muitos clubes e você precisa, né? Um jogo sim, um jogo não. Cara, fisicamente dá dó dos meninos. E aí, você entra naquela questão, como tá a base no Brasil, né? Se você põe os meninos em janeiro, porque tem um detalhe, janeiro a galera tá de folga, mas esses elencos aí também estavam disputando campeonatos brasileiros, Copas do Brasil, esses elencos que eu digo, sub-17, sub-18, sub-20. É a reta final da temporada. Mas na verdade, de janeiro, fevereiro, já começa o Paulista sub-20, já começa, então assim, a garotada não para, Carlão. Não para. Concordo com você. Dá dó fazer jogar um dia sim, outro também. É legal, tal. É bacana, você abre aí pra 128 Mas pra quê? Cara, mas aí o calendário fica desse jeito, um jogo sim, um jogo não tem a qualidade no espetáculo, você não consegue revelar bons valores, as equipes grandes levam vantagem, tudo bem, o Palmeiras perdeu, mas as grandes estão aí, o Corinthians atropelou ontem. São Paulo caiu fora, hein? Mas eu sinceramente, a copinha desta maneira, a gente fala brincando,
Mas a copinha, desta maneira, ela perdeu a essência, ela ficou muito desqualificada tecnicamente. Tanto é que se você pegar um profissional de base, um profissional que cuida de categoria de base, a Copa São Paulo, na verdade, não é o principal torneio para esses jogadores. O Campeonato Paulista Sub-20, trazendo aqui para o nosso estado a Copa do Brasil. Então, assim, ela dá a oportunidade para os jogadores evoluírem. Ela dá oportunidade para times desconhecidos. Exatamente. Para quem não tem uma oportunidade, você quer um detalhe? Eu estava acompanhando no final de semana, não sei se os meus amigos de bancada tiveram a oportunidade. Não, eu estava vivendo. Eu assisti um pouquinho a final da Taça das Favelas, Espírito Santo e Paraná. Paraná ganhou, se não me engano. Eu vi até o primeiro tempo. 2-1, né? Cara, tem muito jogador ali que eu vi que tem muito mais potencial do que jogadores jogando Copa São Paulo de futebol júnior, entendeu? Então eu acho que às vezes falta também um trabalho de ir até cidades, bairros mais afastados, fazer uma peneira igual era na época do Carlão, do Cabelo, buscava jogadores em outros segmentos, em outros centros. A Copa São Paulo ela é a grande vitrine desses times que não tem oportunidade de jogar uma competição tão visada, porque tem televisão, tem YouTube, tem tudo, entendeu? Mas eu vi potencial em alguns atletas, por exemplo, que estavam jogando a Taça das Favelas e que não estavam jogando a Copa São Paulo. E a Copa São Paulo de Futebol Júnior foi feita para TV, para cobrir o calendário da ausência de jogos. Não tem futebol, essa época. Foi feito para cobrir esse calendário. Fala rapidinho, Chaibe, que nós estamos indo pro repórter, rapidinho. Não, duas coisas em relação à Taça das Favelas. O Patrick de Paula, que foi revelado pelo Palmeiras, saiu com a Taça das Favelas, né? Foi revelação de uma equipe. E a Federação Paulista anunciou que a final da Copinha não vai ser realizada no Pacaembu. Grande novidade, né, Federação? Grande novidade. Só pro ano que vem. Agora. Perfeito. Vamos pro repórter CBN e a gente volta já. Repórter CBN. Quarta-feira, 17 de janeiro de 2024. Uma milícia que atua em Queimados, na Baixada Fluminense, é alvo de uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público. O grupo é acusado de uma série de crimes como homicídios, extorsões e agiotagem. O bando também cobra taxas de mototaxistas, comerciantes e moradores. De acordo com a investigação, a milícia monopolizou o fornecimento de bens e serviços na região, como cestas básicas, gás de cozinha, kits de churrasco, energia elétrica e sinal clandestino de TV a cabo e internet. Uma pessoa foi presa em flagrante até o momento. A ação também ocorre nas cidades do Rio de Janeiro, de Seropédica e Nova Iguaçu. O novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, convidou o procurador-geral do Ministério Público de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, para assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Sarrubo se aposenta em abril do MP. A informação é do jornal o Globo. Integrantes do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público chegaram a Maceió para acompanhar os desdobramentos do caso Braskem. Uma grande área da capital alagoana está isolada por causa da instabilidade do solo provocada pela mineração de salgema pela mineradora Braskem. Uma das minas, no bairro de Montange, se rompeu em dezembro. E o Japão pode se tornar o 5º país a pousar na Lua em missão planejada para esta sexta-feira, depois da União Soviética, Estados Unidos, China e Índia. A agência espacial japonesa vai tentar realizar uma chegada suave na Lua com uma sonda não tripulada. Outro objetivo é realizar um pouso de alta precisão a no máximo 100 metros de distância do alvo. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h34. Meu caro Mário Quintino, conta pra gente como o motorista encontra as rodovias neste momento. Acho que a gente está com algum probleminha de sinal com o Mário. Se você puder olhar aí, Mário,
se tá aberto o microfone. Agora sim. Então vamos refazer a sua participação, por gentileza. Sem o microfone aberto fica difícil, né, Eliel? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aí. Nessa época moderna que a pandemia nos apresentou as reuniões online, quantas vezes você começa uma explanação, aí um filho de uma mãe fala, microfone fechado, aí você até perde o que você estava falando, vai lá e abre o microfone. Mas o Mário Quintino não perdeu o que ele estava falando. Vamos lá, então. Eu trago a atualização de um acidente que aconteceu mais cedo na rodovia Dom Pedro, aqui em Campinas. Eliel, aconteceu à altura do quilômetro 129, um veículo que acabou batendo contra a defensa da rodovia, bem no trevo da Avenida Mackenzie. Então, atenção para quem vai em direção da rodovia Anhanguera, ainda tem atendimento dessa ocorrência. Tem reflexo também de lentidão no sentido contrário, em direção de Jacareí, atenção ali no trecho. E o anel viário Magalhães Teixeira, por enquanto, é um bom caminho nos dois sentidos. Eliel. 4 horas e 35 minutos, daqui a pouquinho, dentro do ponto final, ele volta para trazer os detalhes, as informações para a gente desse reflexo, né, dos reflexos desse acidente e também dos momentos finais desta nossa quarta-feira. Se você precisa de uma dose extra de coragem para correr atrás dos seus sonhos, conte com os seguros e a proteção da Tóquio Marine. Fale com o seu corretor. Bom dia, mundão! Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E a equipe do vôlei Renata perdeu mais uma na Superliga Masculina. O duelo foi emocionante. Contra o Minas, o time mineiro abriu 2-0, Campinas reagiu, só que o Minas venceu por 3-2 no tie-break. Com esse resultado, Campinas garantiu vaga para a Copa do Brasil de vôlei. O duelo será contra o São José, ainda sem data definida. O próximo compromisso pela Superliga do time campineiro acontece no domingo, às 9 horas da noite, contra a equipe do SESI, em Bauru. Chegou o upgrade da Aruge Chevrolet, a sua oportunidade de começar o ano novo de carro novo. Onix Plus Turbo, o maior espaço da categoria, com 60% de entrada e mais 36 parcelas sem juros. Novo Tracker Turbo LT 2024, o SUV mais vendido do Brasil, com seu seminovo na entrada a partir de R$ 132.900 e com mais R$ 99 você faz o upgrade para a versão Tracker LTZ, com financiamento em 24 vezes sem juros. Quer mais? Fale agora com a nossa equipe pelo WhatsApp 19 3753 4400. Paz no trânsito começa com você. Os institutos federais são a cara do Brasil. Tem diversidade, inclusão e milhões de vidas transformadas. Tem qualificação profissional, cursos técnicos e cursos superiores. É educação profissional gratuita e de qualidade em todos os estados do país. Descubra o que os institutos federais têm para você em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Arena CBN. Quatro horas e 38 minutos. Desse jeito não vai ter condição. Tem que tomar cuidado com os amigos talarico. Cuidado, hein? Muito cuidado. Atenção, hein? Vamos lá, vamos mandar aqui um alô pra quem tá mandando mensagem pra gente. Tarde, tem como ter divisão mesmo até a 2. O resto faz campeonato de 64 times o ano inteiro. Foi o que eu falei pra vocês. Eu ainda defendo a Série 3. Na Série 3 você ainda encontra um futebol um pouco mais tarimbado. Agora, nas outras divisões, aí é sofrimento, hein? Tem ouvinte mandando áudio pra gente também? Claro que tem. Vamos pôr no ar. Vamos pôr no ar. Boa tarde, Arena CBN, João Carlos, palmeirense de Campinas. Fala, João. Dirdim, 1982. Mais o maior sucesso do maior cantor de todos os tempos. Grande Príncipe. Bom trabalho, boa tarde. Obrigado, meu ouvinte. Sempre ligado na gente. Aliás, a história do dia 6 de fevereiro, a Arena ser direto de um bar, tá de pé, hein? Opa! A gente, por enquanto, o bar lá, como que é o bar?
o Lupe, Blackman, acho que é. Isso. Tá ganhando aqui na nossa preferência, hein? Se você tem um bar, conhece um bar no estilo boteco, pode ser também. Nós vamos fazer o Arena ao vivo do dia 6 de fevereiro para comemorar 1 ano de Arena, hein? E vamos convidar os ouvintes também para participar com a gente. Não vai ter água de cachoeira de graça, mas vai ter nossa presença lá de graça, que é a mesma coisa. Você fica louco com as duas. Vai poder tirar um retrato com o Carlão. Vai. O Scheibe vai fazer o peitinho ao vivo. A papete de William Cabelo. A papete de William Cabelo. Teremos muitas opções. O sapatênis. São muitas atrações. Passa rápido, Lupe, os resultados de momento da Série 2 do Campeonato Paulista. Série 2 do Campeonato Paulista tá pegando fogo. Para começar, o Primavera de Indaiatuba vai vencendo a equipe da Portuguesa Santista por 2-0. Assumindo a liderança, Isolado da competição, não. O Rio Claro também vai vencendo o Oeste por 2-0, ou seja, também está na liderança com a equipe de Indaiatuba. Lá em Monte Azul Paulista, estádio Patrícia Otacília Arroio, Monte Azul vai empatando com a Ferroviária em 1-1. E na Moca, o Juventus vai empatando com o São Bento em 0-0. Você quer os jogos da noite? Os jogos da noite da Série A2 do Campeonato Paulista, Lupe. O Capivariano enfrenta o Comercial às 7 horas na Arena Capivari. Em Lins, no Gilbertão, tem Linense e Velo Clube. Às 8 horas da noite, no Vale do Paraíba, tem o São José, que enfrenta o Noroeste de Bauru. E às 8h15 da noite, o Taubaté enfrenta o Inhoquim, o 15 de Piracicaba. Agenda completa dos jogos da A2, a gostosa Série A2. Imperdível. Falando de Inhoquim e Taubaté, são os dois melhores apelidos, né? Inhoquim contra o Burro da Central. Gosto destes apelidos. E o treinador do Taubaté, quando ele faz um trabalho ruim, a torcida burro. Ele acha que é o mascote, né? Ô, Fábio Chaves, jogos de momento da Copa São Paulo de Futebol Chuva. Manda aí pra gente. Copa São Paulo, 35 minutos na Arena Ibrachina, segue Ibrachina 1, Curitiba também 1, decisão tá indo pelos pênaltis. Os pênaltis também em Itaquaquecetuba, debaixo de muita chuva, segue Atlético Guaratinguetá 1, Aster Itaquá também 1, os dois resultados estão levando as decisões para os pênaltis para saber quem passa para as quartas de final. Esse negócio, valeu, Scheibe, esse negócio de você contratar o jogador ou treinador e não avisar o time de origem tá ficando sério, né? Agora foi o Belo do Internacional que deu a bola fora, contratou o Borré, mas não avisou o Werder Bremer. Que coisa, já não bastava o Santos trazer o Carille sem comunicar o pessoal do Japão, agora os caras contrataram o Borré, foram lá na casa do Borré, falaram, ó, tira uma foto com a camisa do Inter aí, vamos lá, postaram, ó, novo jogador, e o Werder Bremer falou, novo jogador de quem? Não avisou ninguém aqui, ué. Mas vamos contextualizar a história, porque ele está emprestado ao Werder Bremen. Ele é do Frankfurt. E ele tem contrato com o time alemão até o meio do ano. Então quem tinha que ser avisado era o Frankfurt. O Frankfurt que tinha que ter avisado, já vendemos o rapaz pro Internacional, eles querem já, vocês querem manter ele quer rescindir, aí. Só que nesse meio tempo surgiu o retrato dele com a camisa do Inter. E aí não pegou legal, entendeu? Não pegou. Não pegou legal. Mas eu não sei, esses reforços, eu comentei com o Carlão mais cedo, na nossa calorosa redação, falei assim, Carlão, isso me cheira aqueles reforços que não deram certo. Aí ele perguntou quais. Eu falei assim, Borré, me lembra Barrios, me lembra Borra, me lembra esses atacantes que vêm de fora badalado e não vira nada, hein? É um jogador que marcou época no River Plate, né? O Borré é aquele que faz o gol do River contra o Flamengo, abre o marcador pro time milionário, muito badalado, chega no Internacional, vai chegar sob pressão, né? Porque é a principal contratação, outros clubes brasileiros queriam o Borré, e agora ele vai pro Colorado, que ele tenha boa sorte, mas a pressão vai ser grande. Muito grande. 4 horas e 44 minutos, pois não, Lupe? Eu tenho informações porque tá muito interessante que amanhã termina o prazo, né, para inscrição de atletas para a primeira rodada do Campeonato Paulista e o bid ele está fervendo. Manda aí, vai. A Ponte Preta ela já regularizou praticamente todos os reforços e também os jogadores que renovaram o contrato. É o caso do Gabriel Santiago, apareceu agora. O argentino Gabriel Risso, lateral esquerdo, né? Tá no bid, pode jogar. O zagueiro Akin tá aí também? Esse ainda não tá. É o único que falta. Ele tá aquém, né? Ele tá aquém do bid. Esse é um bom jogador. Anotem esse nome aí, hein? Tá treinando bem. Isso. Na Ponte só falta o Luiz Akin ser regularizado.
No Guarani, restam só 2. O Márcio Silva, zagueiro, que veio do Curitiba, e o Heitor também não tá. Heitor também não está, lateral direito. Ainda bem que eu lembrei. O Heitor não está. Que loucura, e hein? o Marlon, que foi anunciado hoje, né? Ainda fala, aí esse é mais recente. Então faltam 3 atletas para o Guarani regularizar. O Chay já está regularizado, o Vladimir, o Regis, o Pedro Henrique, que foi apresentado hoje, o Camacho, que também foi apresentado hoje. Aliás, estive no estádio Brinco de Ouro da Princesa, que está em reforma, hein? Tá sendo reformado. O Brinco de cara nova para a temporada 2024. Rapaziada, vai ter que, correr, Sabe porque como quinta-feira tem jogo lá. O diretor do Guarani apresentou o volante novo? Não. Vem cá, macho. Ai. Nossa. O Fábio Chaves gosta. Não tá fácil pra ninguém. É bola de um lado, bola do outro. É que a gente até fez uma enquete aqui no final do ano, o que você ia pedir na virada do ano. Na virada de 2023 para 2024, eu jurei pra mim mesmo que eu não ia rir mais de trocadilhos, nem seu, nem do Berenguel e nem do Pierangeli. Mas o Berenguel tá vindo com a base forte aí. A base vem forte, e eu tô conseguindo. Mas essa não foi. Nossa. O Chaive, você gostou, não gostou, Chaive? Muito boa, gostei mesmo. Ele Nunca gosta. imaginado isso, nunca pensado nisso. O primeiro jogo do Guarani no Oi, Liel. Brinco é quarta-feira, né? Quarta-feira contra o São Bernardo. Primeiro jogo em casa dos times de Campinas é da Ponte contra o Mirassol no sabadão às 8h15 da noite. E tem novidade na CBN pra esse jogo aí, hein? Tem novidade, hein? Quer dizer, já não é tão nova. É uma coisa já normal, mas pra gente aqui é uma novidade. A gente vai contar na sexta-feira, Cabelo. Não perca, hein? Fala, Chaibi. Na notícias dos grandes de São Paulo, o Corinthians está forte tentando a contratação do Pedro Raul, né? Atacante. Caramba. Que tá no México, jogou no Vasco, jogou no Goiás também. É um belo jogador, hein? Amigo de Lupe. O Corinthians vai forte para tentar buscar se não fosse Gabigol. E o Palmeiras ainda não anunciou, mas já acertou as renovações de contrato com o Everton até o final de 2026, o goleiro que você tanto gosta. Deus me Também livre. do Mike. O Mike tinha contrato até dezembro A de dupla 2024. William Bigode, né? Fica até dezembro de 2025 os dois jogadores. Ô, Lupe, Pedro Raul é um belo jogador. hein? Belíssimo jogador. Ele só tem um problema. Ele não consegue fazer gol. É a única dificuldade, é um atacante que não Mas faz é um gol. é um belo jogador. Também acho. Olha o contra-ataque do Primavera, ó. Partiu pela esquerda de ataque, avançou, tocou errado, tira a zaga da Briosa. Foi ruim, Cabelo? Precisou um pouco mais de Capricho. qualidade. Corneteiro, hein, Falta Cabelo? capricho. Um pouco mais de... Quanto tá o nosso time aí, o Monte Azul, a SAF do pai do Neymar? O Monte Lupe? Azul vai empatando em 1-1. Eu tô acompanhando aqui, ó. Você tá assistindo, Estou Carlão? assistindo, é a torcida Afeganistão da Quanto que Ferroviária tá o presente Azulão lá. de Rio Claro, hein? Azulão de Rio Claro. Tá 2-0 Vamos lá. contra o Oeste. Ô, teve gol lá, você 2-0. tirou na hora do gol. Não teve gol, Cezinha tá e Eric 0-0. Luiz fizeram para o Rio Claro. Cezinha é aquele que também há anos tá no Eterno Rio Claro, Série né? 2, né? É. Há anos no E o Rio Claro. Esquilo, tá? Lembra do Esquilo? Esquilo e o... Como que chama? O Sapeca. Sapeca, quem gosta do Sapeca é o Carlos Ah lá, Cabelo. ele. Cabelo. Que lenda, ó. mito, hein? Mito. 4 horas e 48 minutos. Vamos lá, o ouvinte tá mandando áudio pra gente. Põe no ar, Nilson Belisário. Não se pode esquecer, gente. O melhor time de Goiás, o maior de todos é o Vila Nova. Depois vem os outros. Isso. Aqueles periquitim lá da Serra. Isso. Aí vem os velhinhos lá de Campinas. E os esquecidos da época de Goiânia. Mas o melhor time de Goiás é o Vila Nova. Boa. Pode não ser campeão mundial. Mas... Isso a gente não duvida, mas a gente não sabe. Mas o Palmeiras também tem tido. Quem sabe a gente tem um escondido. Só para explicar, quando ele fala os velhinhos de Campinas, é porque Campinas era um bairro, era uma cidade que virou um setor de Goiânia, que é onde está sediada o campo, né? O estádio onde está sediado o campo do Atlético Goianiense. Antônio Ascioli. Exatamente, Antônio Ascioli. É um aliás, estádio bonitinho, Antônio é Ascioli. muito. Ele foi totalmente reformado, né? Sim. Nessa gestão do Adson Batista. 4h49. Tem mais? Vamos lá, Nilson Belisário. Tarde, Eliel. Tarde, meus amigos aí do Ó, Arena. fanfarrão. Hoje começa a tão esperada Série A2. Campeonato mais difícil do Brasil, meus amigos. E a história prova isso, né? Nunca uma equipe conseguiu ser campeã
dá 2 por 2 anos consecutivos. Pode pesquisar isso. Um abraço. Ele é muito bom. Essa é verdade. Mas eu tenho dia que... 6 essa figura tem que estar presente. Eu tenho que discordar do ouvinte. Rapaz, o cara machucou o joelho sozinho. Ai. Vocês vão ver a imagem. Tem um time que foi campeão 2 anos da segunda divisão. Quem que foi? O 15 de Piracicaba, 47 e 48. Eita, aí acabou com a informação do ouvinte. Por quê? A TV fez, até a federação na época fez uma espécie de um campeonato piloto em 47. Tanto é que foi o primeiro considerado é 48. O 15 foi que sagrou-se campeão em 47 e em 48. O piloto então, 47 e o 48 levou pra valer. 48 pra valer. Caramba, o E cara. o Guarani em 49. Em 50 o Radium de Mococa. Em Contra o 51. Botafogo. 58 acho que foi a Linense. E 52? Agora, eu sei que a Ferroviária foi em 55. De Bazan? Bragantino em 66, Bazan. Corinthians de Presidente Prudente em 65. Você tá pulando de 11 em 11. É que eu tô lembrando, assim... A memória tá fraca, hein? O Paulista Jundiaí em 68, a Ponte em 69. E o Capivariano em 2023. Eu lembro que 77 a Francana, 78 a Inter de Limeira, E 79... Ainda... Como 2023. O Primavera é 2024 agora. Cravou, hein? Ué, 2023 o Capivariano foi campeão, ué. Dá 3. Dá 3. Outra vez, por que então agora? Cara? Porque ele quer, ué. O pessoal lá não gosta. Como assim? Dá a informação certa. Não, dá a informação certa pra você, cara. Eu senti um pouco de... Tomou aí. Tá difícil. O clima tá pesado, hein? É porque ele tá longe, senão já tinha acabado da porrada. Parece deixar o Flamengo, velho. Mentira. O time da Ponte Preta ano passado, pô. A Ponte foi campeã. Ô, Chaibi, o cara não consegue dar a informação correta pro ouvinte, hein, Chaibi? É um dia da 6 lenha, minutos outro também tá de lenhador, brincadeira, o juiz, hein? Pô, é verdade. Não, desculpa, eu errei. Peço perdão, viu, Sharp? Dessa vez você tá certo. Então tá bom. Vamos pro intervalo. Ou tem ouvinte? Tem ouvinte, então vamos pro ouvinte. Boa tarde, amigos da CBN. É o Daniel de Campinas, do Swift. Eu sou a favor de que hajam várias divisões no futebol paulista, porque assim gera calendário para esses times de menor porte. Assim como deveriam haver outros campeonatos promovidos pela federação, além da Copa Paulista. Aí, ó. Cabe aos dirigentes, aos administradores desses times de menor porte, formar parcerias com times maiores, colocando talvez jogadores que não são aproveitados ou jogadores sub-23, sub-20, para jogar nesses campeonatos. Os times grandes, que têm várias categorias aí, poderiam ser fornecedores desses times menores aí, através de parcerias. E aí? Pagamento de salário. Você acha, Carlão, vai dar certo isso ou não? Estrutura, etc. Cara, eu sou adepto ainda... Essa é a minha opinião. Um abraço. Uma Série A1, Série A2, Série A3 de uma maneira parecida, né? Mais profissionalizado. Depois cria uma divisão mais gigante, começando o campeonato março, abril, mais ou menos. Isso, indo até novembro. Indo até o final. Aí faz várias classificatórias para chegar até... Regionaliza primeiro, depois vai... Exato, ó, imagina, você regionaliza lá no extremo do estado. Tupã, Santa Cruzense, Marília, Araçatuba. Tá tudo ali. Birigui, Bandeirante, né? Bandeirante Birigui. Tá tudo ali naquela região. Corinthians de Presidente Prudente poderia voltar. O próprio Grêmio Prudente. Penapolense, Penapolense também. Semifinalista de Paulista. Aí você tem... É que o famoso FFC, né? Fernandópolis. Aliás, eu adquiri um livro do Almanac da Águia. Comprei nas minhas férias. Já leu? Imperdível. As fichas técnicas, sim. O livro fica lá de enfeite. Tem gol, hein? Gol do São Bento. Lá na Rua Javari, São Bento 1, Juventus 0. Pintou campeão, hein, Cabelo? Olha, tô vendo mesmo. Parece que tá lá em Dayatuba, hein? O São Bento é o grande rival do Primavera? Ou não, do Ituano? Não, do Ituano. No momento é o São Bento. Vitão fez o gol do São Bento. 1-0, hein, Lupe? Lá na Rua Javari. Lá na Rua Javari. Hoje começa o Cariocão também, né? Tem Mengão, Flamengo e Audax. O Flamengo, o campeonato... Tem Português e Bangu. Agora, 4h50. Começando 4h50 da tarde, horário bom pro Campeonato Carioca. O melhor regulamento do Brasil, né? Melhor regulamento do Brasil. Nem o presidente da FERJ consegue entender o campeonato. Parece que os caras organizam junto com a tabela da Liesa, né?
Enfim. 4h54, Belisário, intervalo. Agora sim. Arena CBN. Atenção Campinas e região, quer sair de carro novo e fazer o melhor negócio da sua vida? Vem aí Prime Autos, o maior evento automotivo que Campinas e região já viram. São mais de 400 veículos revisados e com garantia dos principais lojistas de toda a cidade. Primeira parcela para até 120 dias. Consulte condições. Não perca tempo. De 24 a 27 de janeiro no Campinas Shopping. No trânsito, escolha a vida. Reconstruir a educação é uma questão de tempo. Por isso, o governo federal lançou o Escola em Tempo Integral, um dos mais importantes programas de incentivo à educação em tempo integral que o país já viu. Com mais tempo na escola, a gente pode cuidar melhor da educação brasileira e garantir aos estudantes os direitos de aprender e se desenvolver integralmente. Serão mais de 12 bilhões de reais até 2026 para estados e municípios ampliarem as matrículas de tempo integral em suas escolas, da creche ao ensino médio. Secretarias de Educação em comunidades escolares. Venham construir com a gente a escola em tempo integral, que vai levar mais educação para nossos estudantes. Saiba mais e participe em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. A temporada 2023-2024 do Vôlei Campinas já começou e a CBN entra em quadra para acompanhar tudo do Campeonato Paulista e da Superliga de Vôlei. A emoção a cada ponto, as disputas acirradas e, claro, o dia a dia do time campineiro são destaques aqui na CBN. Você curte os jogos ao vivo, afinal, o vôlei é assim, emoção a cada nova rodada. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Arena CBN. Quatro horas e 57 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Pois não, Carlão? O Portuguesa, né? Portuguesa, Carioca e Bangu, né? Começa agora, 4h50, não é esse o jogo? Ah, não, esse aí é do Flamengo, né? Precisa ver qual que é. Olha lá, aqui achamos. Bangu, aí, aqui. Olha lá. Isso. Esse aí, vamos a camisa assistir do Bangu, Daniel, sensacional. Fala, bebê. Aproveita e põe nos pênaltis, aí acabou lá na Moca, Ibrachina 1. O Lupe gosta de pênalti, né? Onde que é isso aí? Aí, ó, estamos assistindo Portuguesa, Carioca e Bangu. Temos nada para fazer até o fim do Arena mesmo? É lá na Ilha do Governador. Ó, tem mais um ouvinte aí, né, Nilson Belisário? Vamos matar esse ouvinte antes do... Não, matar o ouvinte assim, vamos zerar o ouvinte. Tá louco? Fala aí, galera do Arena, boa tarde. Todo mundo contratando, o timão reformulando. Aí vem a Leila com a dor de cotovelo dela falar que a grande contratação é o Abel Ferreira, a renovação do Abel Ferreira, que não vai contratar ninguém. Meu amigo... Esse ano aqui de 2024, Palmeiras não vai ganhar nada. Não vai ter Botafogo para dar de presente com um lacinho amarrado o campeonato para eles, não. Esse ano eles vão ter que lutar muito para perder de pouco. Eu não acho. O Palmeiras, mais uma vez, foi cirúrgico no mercado. Contratou o Caio Paulista para fazer a dobra com o Piquerez na esquerda, como ele tem a dobra do Mike e do Marcos Rocha. Vai ser cirúrgico. Esse Aníbal é um bom volante, porque o jogo do Palmeiras é ter uma dupla de volantes sólidos, sólida, no caso, para deixar o Rafael Veiga solto. Acho que o Palmeiras vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Não precisa contratar, né? Não. Eu acho que o Palmeiras precisava hoje de um substituto para o Hendrick. Isso sim. Porque mas tem um substituto não é o menino Estevam? Pode ser. O Estevam, o Luiz Guilherme, que é um bom jogador. A Leila, ela vende muitos talentos, né? Formados. Vende bastante. Mas ela dá oportunidade, né? Sim. E essa é a filosofia do Palmeiras. Tentar colocar os meninos da base. Contrata medalhão. E empresta muito também, né? O que o Palmeiras tem de jogador emprestado. E contratou o Bruno Rodrigues também, né? O Bruno Rodrigues, do Cruzeiro, velocista. É jogador de contra-ataque. Eu acho que o Palmeiras reforçou de maneira pontual e sem fazer loucura. Tem gente que tá lá na Europa agora tentando Luiz Henrique e não conseguiram nada. E mantém a base, né? Não perdeu ninguém. Vai perder o Hendrick só. Né? Não perdeu ninguém. Tem uma dupla de zaga forte. As laterais reforçadas agora com a presença do Caio Paulista, mas já eram laterais fortes.
A dupla de volante do Palmeiras é muito forte e ainda chega esse Aníbal que é pegador. Um meia que é o meia da seleção brasileira. Já Dudu e Gabriel Menino. Precisa do quê? Eu acho que poderia tentar um alvo que está sendo cogitado no Flamengo, que é o Vinha, voltar ao lateral esquerdo. Mas não dá, o Piquerez também é da seleção uruguaia, fica rivalizando com o Vinha para titularidade, e momento é o Piquerez. O Caio Paulista não veio para ser lateral esquerdo. O Abel já disse que vai usar na segunda linha, né? Ele vem para fazer a dobra junto. Imagina o Palmeiras fazendo a dobra na esquerda e na direita. É uma loucura para os adversários, cara. E olha que eu torço pro Santos, hein? Deu pra perceber. 5 horas em ponto, abre o sarcófago. Vai! E já faz um favor pra mim, Nilson. Mete o dedo no botão. Em Campinas, não é esse, não. É o outro. É o da música. É o da música. Aê! Apertou o botão errado, hein, Nilson? O que Portugal não faz com a pessoa, né? Comeu muito doce de leite lá ou não? Vamos, Lu, 5 horas, vambora. Ô, Cabelo, quem é Ponte Goiás, né? Ponte Goiás. Jogador do Goiás, por favor. Cacau. Opa! Trabalhei com o Cacau. Cacau é comentarista da Rádio Bandeirantes lá de Goiânia. Trabalhei com ele. Cacau, que no caso deu origem ao Júnior Todinho depois. Você sabe como é que era o apelido dele? O Diabo Loiro. Que isso? Manda. Que ano que foi isso, ó, Fábio Schreiber? 1986. E aí, ô Eliel? 82, né? E aí, Carlão? Eu vou de 83. Som na caixa. E aí, William? Temos vencedor. Não, vamos fazer o seguinte. Pra você que tá no YouTube, eu já acostumei. Vamos com as imagens do jogo. Pra você que tá no FM, fique com o áudio da reportagem. Em Campinas, a Ponte venceu o Goiás por 1-0. No gol da Ponte, de cá bateu a falta. O goleiro Gilberto, do Goiás, se atrapalhou todo e botou a bola pra dentro. Olha lá o goleiro. Nossa, quem tem um goleiro desse não pode... Muito feio. Muito feio. Mas no gol do mestre não tem gol feio. Muito bem, Ponte Preta 1, Goiás 0, 17 de janeiro de 82, parabéns aí quem falou 82. Obrigado. A Ponte Preta de Carlos, Edson, Juninho, Nenê e Toninho Oliveira, Zé Mário, Oswaldo e Mestre de Cá, depois Paulo César, Roberto, Celso e Abel, depois Delano, técnico finado Vanderlei Paiva. Goiás, Gilberto, Marinho, Argeu, Marcelo e Gilson Jader, Wilson Zanon, Washington, depois Serginho e Carlos Alberto, Gardel, depois Gerson Lopes, Tarcísio e Cacau, técnico Laerte Dória. Boa. Excelente quarta-feira para todos vocês. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Repórter CBN.